Também a indústria esteve conosco aqui, frigoríficos, e reunião bastante proveitosa. Pudemos ouvir deles, reiterar o compromisso do diálogo, que é o compromisso do presidente Lula, de promover o diálogo, de trabalharmos juntos para reverter este quadro. Houve uma colocação aqui da questão que o prazo é exíguo e pedindo um prazo maior, mas a ideia do governo não é pedir que o prazo seja estendido, mas é procurar resolver até o dia 31. Então, o governo vai trabalhar para tentar resolver e avançar nesse trabalho nos próximos dias. E todos eles se comprometeram a participar e trabalhar com seus congêneres. Exportam para os Estados Unidos, tem importadores lá, ou vice-versa, importam dos Estados Unidos, cadeia integrada, às vezes você tem cadeias integradas. Então, trabalharmos também os empresários americanos, mostrando que isso tem um prejuízo não só para o Brasil, mas também um prejuízo para a população americana, porque há uma complementariedade econômica, né? Aliás, um fato importante, de janeiro a junho, cresceram 4,3% as nossas vendas para os Estados Unidos, mas as vendas dos Estados Unidos para o Brasil cresceram mais de 11%. Quer dizer, aumentou até o superávit deles em relação à balança comercial de bens e de serviços é ainda maior. Ministro, como é que faz? Qual é a recomendação do governo para esses setores que trabalham com perecíveis, cujo prazo traz muito prejuízo a cada dia? Então, a questão ela é importante e é urgente, porque nós temos dois fatores, um perecíveis e o outro que está embarcado, né? São duas questões que exigem aí a questão de prazo. E, por isso, o empenho de todos nós em trabalhar. Amanhã nós vamos reunir com a ANCHAM, a Câmara de Comércio Brasil, Estados Unidos, e vamos ouvir ainda outros setores que pediram para participar. A indústria química, a Organização Brasileira das Cooperativas, as outras confederações nacionais, vamos convidar a CNA, CNC também, Confederação Nacional da Agricultura e do Comércio, empresas de software, empresas de origem americana, John Deere, Sindaçúcar e as centrais sindicais, Força Sindical, CUT, UGT, enfim, continuam essas conversas. Mas estão aqui vários setores aqui do setor da indústria do agro, né, da agropecuária, que também era interessante vocês ouvirem. Presidente, a Embaixada dos Estados Unidos, quando é que vai ser feito um diálogo com eles? O encarregado de negócios, Gabriel Escobar, teve hoje em São Paulo uma reunião organizada pelo ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Segundo o Scaff, ele disse que levará os pleitos apresentados na reunião em São Paulo ao governo dos Estados Unidos. Quando é que efetivamente o senhor deve se reunir? Olha, eu já o recebi, né, o Gabriel Escobar, que é o encarregado da Embaixada Americana, já o recebi, não agora, nesses dias, mas anteriormente. E temos mantido um contato importante com o secretário Howard Lutnick e com o embaixador Greer, que é da USTR. Mas vamos ouvir aqui o setor produtivo aqui. Bom, boa tarde a todos. Roberto Feroza, presidente da ABIEC, associação responsável por 98% da exportação de carne bovina brasileira. Nossa preocupação com a medida tomada pelos Estados Unidos, viemos trazer ao governo brasileiro a indicação de que a negociação precisa continuar. Nossos frigoríficos já estão parando de produzir carne destinada aos Estados Unidos, haja vista a incerteza da taxação. Com essa taxação se torna inviável a exportação de carne bovina aos Estados Unidos, que é o nosso segundo maior comprador, né? O primeiro lugar a China, segundo os Estados Unidos.
e nós temos aí cerca de 30 mil toneladas que estão produzidas, estão no porto ou nas águas já. E que é uma preocupação nossa, como isso se dará o desdobro a partir do dia 1º. É um volume em torno de 150, 160 milhões de dólares que já estão produzidos e a caminho dos Estados Unidos. Então, uma preocupação adicional ao produtor, que tem um impacto numa cadeia que gera 7 milhões de empregos no Brasil e que nós viemos trazer aqui ao governo a nossa preocupação, dizer que estamos negociando com os importadores nos Estados Unidos e que estamos também apoiando as negociações do governo federal, haja vista o trabalho de abertura de mercados que o ministro Favro tem feito, muito êxito. Então, nós estamos aqui trazendo a visão do setor produtivo, da pecuária e da indústria da carne bovina. Obrigado. Alguma sugestão de resposta? A sugestão é, de imediato, se possível, uma prorrogação do início dessa taxação, porque existem contratos em andamento, né? Não dá tempo até o dia 1º de desfazer esses contratos, etc., mas que nós hoje complementamos a produção americana, né? O produto americano está no seu menor ciclo pecuário nos últimos 80 anos e o Brasil exporta praticamente o que é utilizado na indústria americana para fazer hambúrguer, ou seja, recortes do dianteiro do boi, carnes não tão consumidas no Brasil, mas que têm importância econômica para os Estados Unidos. Então, levar essa relevância na negociação para que a gente possa ou ter a prorrogação ou o retorno. Lembrando que o setor hoje já é taxado em cerca de 36%. Então, já tem uma alta taxa e esses 50 adicionais seriam praticamente inviáveis para a exportação. Então, obrigado. O Big Mac vai ficar mais caro? Nos Estados Unidos, com certeza. Boa tarde a todos. Márcio Ferreira, presidente do Secafé, responde por 97% das exportações de café para todo mundo. O Brasil exportou ano passado 50,4 milhões de sacas de café, das quais 8 milhões, 8,2 para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor de café e o Brasil representa 33% de todo o café consumido lá. Para cada dólar exportado pelo Brasil, gera 43 dólares na indústria americana. Os Estados Unidos emprega 2,2 milhões de pessoas no café, na indústria, e 343 bilhões de dólares são gerados pelo café lá. O café brasileiro é o café mais competitivo, isso é muito importante notar, tanto o arábica quanto o robusta, e o café brasileiro ele traz o corpo e a doçura que os outros cafés das outras origens não têm, precisamente não têm. E a nível de consumidor, o consumidor ele está satisfeito, feliz com os cafés do Brasil. Nós, na semana passada, realizamos em Campinas o que foi considerado o maior evento do trade mundial. Tivemos presença de 35 países e mais de 1.000 pessoas. E ali nós já tivemos possibilidade de dialogar com a maior rede de cafeteria do mundo a respeito da tarifa, quando ainda era 10%, junto com o governo. E aí fica o nosso agradecimento ao governo por tudo que tem feito, não somente no Brasil, mas também no exterior. E o nosso papel é, como foi colocado aqui, dialogar. Também tive contato com outros importadores, os maiores americanos, e eles estão exatamente nesse sentido. É extremamente inflacionário para a população americana. Café não é produzido nos Estados Unidos, então não concorre contra o agro americano. E nós vemos com bons olhos, principalmente esse momento em que o governo nos chama para conversar. E não tem sido diferente, não é por causa da tarifa, como eu falei, abertura de mercado, viagem para o exterior, tive 30 dias na Ásia com o governo, então estou muito feliz de estar aqui e dizer para vocês, nós vamos achar uma solução e ela será benéfica para todos nós. Quer falar pelas frutas? Pode também, fala também aí, Bielão. Boa tarde a todos. Pavel Cardoso, presidente da ABIC. Complementando os dados informados pelo Márcio, a ABIC representa 40%, 90% de todo o consumo nacional, é responsável pela transformação da qualidade do café brasileiro. E complementando essa informação, o equilíbrio das duas nações no que compete ao café, o café representa 0,86%, mesmo sendo o maior produtor mundial, 40% da produção mundial é o Brasil que representa, e o ecossistema café representa pouco mais de 0,85% do nosso PIB. Em comparação ao PIB americano, o café lá naquele país representa 1,2% do PIB americano. 76% dos americanos consomem café. E a experiência que a indústria nacional em
complementando com a indústria americana, que por lá também negocia esse equilíbrio da relação comercial Brasil-Estados Unidos, há todo um sentimento do setor de que isso seja resolvido. Nossos sonoros, pronunciados parabéns ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao ministro Fávaro e aos ministros que fizeram parte dessa composição e todos os pares que aqui sonoramente deram sua voz de que o ambiente é de negociação, de urgência e de curto prazo para a solução imediata e a manutenção das boas relações comerciais que o Brasil tem com o país americano há mais de 200 anos. Boa tarde, meu nome é Ibiapaba Neto, sou presidente da Citrus BR, associação que representa os exportadores de suco de laranja. Bem, suco de laranja é um produto importante na pauta de exportação brasileira. 40% das nossas exportações tem como destino o mercado americano, que no último ano foi responsável por 1,3 bilhão de dólares em receitas. Nós temos uma complementaridade muito grande com o mercado americano, que do total que eles importam, 70% é de suco brasileiro. Então nós temos ali uma ligação muito forte, uma interdependência com as empresas americanas, que certamente estão bastante preocupadas, também cientes e atuantes nesse assunto. Extremamente importante a reunião de hoje com o governo. Agradeço ao vice-presidente Alckmin, ao ministro Fávaro, que têm sido aí apoiadores desta linha do diálogo que precisa permanecer. Ainda tem tempo para negociação, manter o pragmatismo e a gente tem confiança que a gente vai conseguir alcançar um bom resultado. O setor está bastante preocupado com isso, a safra está bem no começo, a safra começou praticamente no mês passado, em junho, vai até mais ou menos dezembro, janeiro, e a gente tem uma safra inteira para ser colhida, sem saber se o segundo mercado vai estar disponível ou não, porque a tarifa de 50% associada aos 415 dólares por tonelada que o setor já paga, inclusive a mais do que seus principais concorrentes, certamente inviabiliza. Então é isso, diálogo, negociação e pragmatismo. Obrigado. Eu sou Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas. Nós temos hoje cerca de 2,5 milhões de hectares de frutas e 5 milhões de empregos. Mas neste momento, o que mais nos afeta é a safra da manga para os Estados Unidos. São 2 meses e meio, onde o Vale do São Francisco, que produz 90% de toda a manga do Brasil, está em pane. Por quê? Nós não sabemos o que fazer. Essa safra significa 2.500 containers de manga para os Estados Unidos. Essa safra foi planejada já há 6 meses, como todo ano fazemos. Está todo organizado em termos de embalagem. Isso engloba todos, os grandes, os pequenos, os médios produtores de manga. Nós já temos reservas nos navios, nós temos tudo organizado. Quem vai receber, os supermercados, enfim, e agora nós estamos bastante inseguros. Eu quero aqui parabenizar a iniciativa rápida do vice-presidente Geraldo Alckmin, do governo brasileiro, do ministro Fávaro, porque infelizmente nós uma hora dessa não podemos pegar essa manga e jogar na Europa. O preço vai desabar, não tem logística para isso. Não podemos colocar essa manga do Brasil, porque vai colapsar o mercado. Então urge uma definição, urge o bom senso, urge a flexibilidade, urge um pensamento global, um pensamento geral, para que nós possamos não ter que deixar manga no pé, desemprego em massa. E para isso nós precisamos estar atentos e dialogando, conversando. É assim que se resolve. Isso foi colocado inverso. Primeiro a taxação, a imposição e depois a conversa. Não é assim que se faz. Geralmente se conversa, exaure a conversa. Quando não dá mais, aí parte para outra coisa. Então eu creio que o diálogo vai fazer com que nós voltemos e, na minha opinião, eu fico sonhando que essa parte de alimentação seja tirada dessas taxações. O mundo hoje tem insegurança alimentar. São milhares de pessoas que hoje tomaram café da manhã e não sabem ou não sabiam que iam almoçar. Então o alimento não pode entrar nessa taxação. Isso não é sério, não é pessoas que pensam na humanidade, que é muito importante.
Quanto é a taxação hoje, no caso da manga especificamente? No caso da manga, não existia, é 10%. E aí parte para 50%. É inviável mandar manga para os Estados Unidos, não tem condição de jogar essa manga toda na Europa, não tem condição de jogar, e a safra está aí. A safra começa no dia 1º de agosto. Vamos lá? Um pouquinho, professor. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado à presença de todos vocês, agradecer ao nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi designado pelo presidente Lula para que a gente mantivesse, então, esse completo diálogo aberto, para que a gente possa sentir na presença das entidades representativas do setor. Isso vai continuar acontecendo, as angústias e os anseios. Mas é importante trazer aqui a vocês, desde o primeiro dia do governo do presidente Lula, desse terceiro mandato, uma das missões dada ao Ministério da Agricultura, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, a APEX e o MIDIC, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e a sua equipe, a ampliação dos mercados para a agropecuária brasileira. Isso foi feito de forma muito intensa, com o próprio presidente lidando a boa retomada da diplomacia brasileira, dos fóruns internacionais. O Brasil, liderando esse processo, gerou uma oportunidade de 393 novos mercados abertos para a agropecuária brasileira, além das ampliações. O que significa isso? Por exemplo, os Estados Unidos já era um mercado aberto para a carne bovina, mas só nos últimos anos é crescente. Do ano passado para esse ano, por exemplo, a carne bovina saiu de 220 mil toneladas, nos primeiros 6 meses desse ano, 190 mil toneladas. Chegaríamos a 400 mil toneladas. Para a China, foram 52 novas habilitações de plantas frigoríficas. Isso tudo gera oportunidade de crescimento econômico, geração de emprego, e isso está reverberando na economia brasileira. A determinação do presidente Lula é que este papel agora seja intensificado, achar as alternativas para esta produção brasileira. Quando a gente lança o maior plano safra da história deste país, que vem suceder os outros 2 recordes deste governo, com a super safra brasileira, é para que a gente possa abastecer o mercado local, combater a inflação de alimentos e excedentes para exportar, gerando crescimento. Nós vamos, então, intensificar a busca de alternativas, mas já no reconhecimento de que não é possível, em 10 ou 15 dias, dar destino a tudo isso que se produz no Brasil e é vendido para os Estados Unidos. O diálogo está aberto da parte brasileira, mas com respeito à soberania e com muita altivez.